Lisboa é uma cidade que encanta à primeira vista. Com suas ruas cheias de história, miradouros com vistas incríveis, bairros tradicionais e um charme que mistura o antigo com o moderno, a capital portuguesa é um destino imperdível. E o melhor, a poucos quilômetros daqui você encontra lugares mágicos como Sintra, Cascais e Fátima, que transformam qualquer viagem em uma experiência inesquecível. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para aproveitar Lisboa e os arredores da melhor forma possível. Os pontos turísticos essenciais, dicas de gastronomia, onde se hospedar, como se locomover e os passeios que você não pode perder. Um guia completo para planejar a sua viagem a Portugal. Então já se prepara, porque Lisboa vai conquistar você. Lisboa é uma cidade para ser vivida devagar, explorada a pé com calma, sentindo a atmosfera em cada rua e praça. O coração da cidade pulsa na Baixa Pombalina, reconstruída após o terremoto de 1755, sob a supervisão do Marquês de Pombal. Esse detalhe já é uma curiosidade. Lisboa foi uma das primeiras cidades do mundo a ser planejada com ruas largas, geométricas e resistentes a tremores. Na Praça do Comércio, conhecida como Terreiro do Paço, você pode admirar o arco triunfal da Rua Augusta e o rio Tejo ao fundo, cenário perfeito para fotos. Ali perto, caminhar pela Rua Augusta é mergulhar em uma das áreas mais vibrantes de Lisboa, cheia de lojas, artistas de rua e cafés. O Rossio, oficialmente Praça Dom Pedro IV, tem um charme especial com seu calçamento ondulado em preto e branco, feito de pedras portuguesas. Do lado, a estação do Rossio impressiona com sua fachada em estilo neo-manuelino. Subindo um pouco, chegamos ao Chiado, o bairro intelectual da cidade. Além do famoso café A Brasileira e da estátua de Fernando Pessoa, aqui também estão teatros históricos como o Teatro Nacional de São Carlos e livrarias centenárias, incluindo a Bertrand, reconhecida pelo Guinness como a livraria mais antiga do mundo em funcionamento. Em Alfama, o bairro mais autêntico de Lisboa, cada esquina guarda uma surpresa. Roupas penduradas nas janelas, escadarias estreitas e pequenas praças escondidas. É nesse bairro que você realmente sente a alma da cidade. Aqui nasceu o fado, declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Outro ponto imperdível é a Sé de Lisboa, a catedral mais antiga da cidade, que começou a ser construída em 1147. O contraste entre o estilo românico e as reformas posteriores mostra as várias fases da história da capital. Do alto, o Castelo de São Jorge domina a paisagem. Passear por suas muralhas é como voltar à época medieval, e as vistas para o Tejo e para as colinas de Lisboa são de tirar o fôlego. O bairro de Belém é uma viagem à época dos grandes navegadores portugueses. A Torre de Belém, construída no século XVI, foi tanto fortaleza defensiva quanto ponto de partida para expedições rumo ao desconhecido. Já o Mosteiro dos Jerônimos, com sua arquitetura manuelina impressionante, foi erguido em homenagem às viagens marítimas e abriga os túmulos de grandes figuras como Vasco da Gama e Luís de Camões. Ali também está o Padrão dos Descobrimentos, um monumento erguido em 1960 que homenageia os exploradores portugueses e oferece uma vista incrível do alto. E claro, os pastéis de Belém. Essa pastelaria serve desde 1837 a receita original, criada pelos monges do mosteiro. Cada dia, milhares de turistas enfrentam filas, mas garantem que vale cada mordida. Mudando completamente de cenário, o Parque das Nações representa a face contemporânea da cidade. Essa região, revitalizada para a Expo 98, abriga prédios modernos, áreas de lazer ao ar livre, um teleférico com vista para o rio e o imponente Oceanário de Lisboa, considerado um dos melhores do mundo. Outro destaque é a Estação do Oriente, projetada pelo renomado arquiteto Santiago Calatrava, que é praticamente uma obra de arte em forma de terminal de transportes.
Lisboa também é ótima para compras. A Avenida da Liberdade é conhecida como a Champs-Élysées portuguesa, com lojas de luxo e hotéis elegantes. Já o Mercado da Ribeira, conhecido hoje como Time Out Market, é uma ótima opção para provar comidas típicas de vários chefes renomados em um só lugar. À noite, o Bairro Alto é o grande destaque de Lisboa. Suas ruas estreitas se enchem de vida, com bares, restaurantes e música para todos os gostos. Lisboa é chamada de Cidade das Sete Colinas, e isso significa uma coisa: miradouros espetaculares em praticamente todos os cantos. O Miradouro da Senhora do Monte é um dos mais altos e oferece uma vista panorâmica completa da cidade, incluindo o Castelo de São Jorge, a Baixa e o Rio Tejo. É um ótimo lugar para ver o pôr do sol sem tanta aglomeração. O Miradouro de Santa Luzia, em Alfama, é provavelmente o mais fotogênico. Decorado com azulejos típicos, ele emoldura o casario colorido com o rio ao fundo, uma verdadeira pintura. Já o Miradouro de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, combina vista incrível com ambiente animado, cercado por bares e cafés. E se você gosta de algo mais inusitado, pode visitar o elevador de Santa Justa, uma obra-prima de ferro em estilo neogótico, inaugurada em 1902. Ele liga a Baixa ao Chiado e garante uma vista espetacular. E falar de Lisboa é falar de comida. O bacalhau é o grande protagonista. E dizem que existem mais de 1000 maneiras diferentes de prepará-lo. Um prato bem tradicional é o bacalhau à Brás, feito com ovos, batata palha e azeitonas. Outro destaque são as sardinhas assadas, especialmente durante as festas populares de junho, em homenagem a Santo Antônio, o padroeiro da cidade. E claro, os doces conventuais são uma tentação. Além dos pastéis de nata, vale experimentar a torta de azeitão e os travesseiros de Sintra, caso faça o bate-volta para lá. Curiosidade: em Lisboa, o café é sempre forte e servido em pequenas xícaras, como o expresso italiano, mas aqui ele é chamado de bica. E há uma lenda de que o nome vem da frase "beba isto com açúcar", escrita pelos donos de cafés quando o sabor era muito amargo. Andar por Lisboa é uma atração à parte. Os bondes elétricos, principalmente o famoso Elétrico 28, percorrem um trajeto que passa por alguns dos principais pontos turísticos. O passeio é charmoso, mas prepare-se para filas. A cidade também conta com uma rede de metrô moderna e eficiente, ideal para se deslocar mais rápido. Os ônibus e trens complementam bem a mobilidade, especialmente para chegar aos arredores. O Lisboa Card pode ser um bom investimento. Ele inclui o transporte público e entrada em várias atrações, como a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos. E para quem gosta de explorar, andar a pé é a melhor forma de descobrir cantinhos escondidos. Só esteja preparado para as ladeiras e aproveite para usar os famosos elevadores de Lisboa, como o da Glória e o da Bica, que além de funcionais, são históricos. Lisboa já é uma cidade encantadora por si só, mas os arredores guardam verdadeiros tesouros que transformam qualquer viagem. A boa notícia é que todos esses lugares ficam a uma curta distância e podem ser visitados em passeios de um dia. Começando por Sintra, que parece saída de um conto de fadas. A serra é coberta por uma vegetação exuberante, quase sempre envolta por uma névoa leve que dá ainda mais charme ao lugar. No alto, o colorido Palácio da Pena se destaca, uma construção que mistura estilos arquitetônicos e parece uma pintura emoldurada pela paisagem. Mas Sintra não é só o Pena. A Quinta da Regaleira é um dos lugares mais fascinantes, com seus jardins cheios de símbolos místicos, grutas secretas e o impressionante Poço Iniciático, que muitos acreditam estar ligado a rituais de sociedades secretas. Além disso, o Castelo dos Mouros, com suas muralhas antigas, guarda uma vista privilegiada da serra e até do oceano em dias claros. Seguindo para o litoral, temos Cascais, uma antiga vila de pescadores que hoje é um balneário sofisticado.
Suas ruas charmosas e suas praias atraem visitantes o ano inteiro. Logo ao lado, em Estoril, o destaque é o famoso cassino, que inclusive serviu de inspiração para Ian Fleming criar o primeiro livro de James Bond, Casino Royale. Se você gosta de cidades medievais, não pode perder Óbidos. Essa pequena vila cercada por muralhas parece ter parado no tempo. Caminhar pelas ruas de pedra, ver as casas brancas decoradas com flores coloridas e explorar o castelo é como fazer uma viagem à Idade Média. E não deixe de provar a ginginha em copo de chocolate, um licor típico que se tornou tradição entre os visitantes. E por fim, temos Fátima, um destino que atrai milhões de peregrinos todos os anos. O Santuário de Nossa Senhora de Fátima é um dos maiores centros religiosos do mundo e transmite uma sensação de paz e espiritualidade difícil de explicar em palavras. Mesmo quem não tem ligação religiosa se emociona ao visitar esse lugar. Tamanha é a energia que se sente ali. O mais interessante é que todos esses destinos ficam a menos de 1h30 de Lisboa, o que faz deles passeios perfeitos para quem quer enriquecer ainda mais a viagem. Entre castelos, praias, vilas medievais e centros de fé, os arredores da capital portuguesa mostram diferentes facetas da cultura e da história do país. Uma dúvida muito comum de quem vai a Lisboa é: quanto tempo ficar? A minha recomendação é reservar pelo menos 5 dias inteiros, 3 deles dedicados à capital, para explorar os bairros, miradouros, museus e a gastronomia, e os outros 2 para os arredores, como Sintra e Cascais. Mas se você tiver uma semana disponível, melhor ainda. Assim dá para conhecer tudo com calma, sem pressa, aproveitando também os detalhes que fazem toda a diferença em Lisboa. Outro ponto importante é a melhor época para viajar. A primavera e o outono são ideais, com temperaturas amenas, dias mais longos e a cidade menos lotada de turistas. Já o verão, entre junho e agosto, tem aquele clima vibrante de festas populares, ruas cheias e muita animação. Mas prepare-se. É também a época mais concorrida e pode fazer bastante calor. No inverno, a cidade é mais tranquila e, apesar das temperaturas mais baixas, continua sendo um destino muito agradável. E onde ficar em Lisboa? A escolha da região pode mudar completamente a experiência da sua viagem. Se você quer estar no coração da cidade, perto de praças, restaurantes e das principais atrações, as áreas da Baixa e do Chiado são perfeitas. Agora, se a ideia é ter uma estadia mais autêntica, com aquele charme típico das ruas estreitas e do fado, Alfama é imbatível. Só lembre-se de que é uma região cheia de ladeiras. Já quem prefere modernidade, conforto e fácil acesso ao aeroporto, o Parque das Nações é a escolha certa. E aqui vai uma curiosidade. Muitos hotéis em Lisboa funcionam em edifícios históricos totalmente reformados. Ou seja, você pode dormir em um prédio com séculos de história, mas com todo o conforto da modernidade. É literalmente uma forma de viver a história de Portugal durante a sua estadia. E assim fechamos o nosso guia essencial de Lisboa e arredores. Uma cidade que une tradição e modernidade, história e vida noturna, miradouros e praias, e que ainda oferece bate-voltas inesquecíveis para lugares que parecem saídos de contos de fadas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar as próximas viagens. E não esquece de maratonar os outros vídeos do canal, porque já temos conteúdos completos sobre Sintra, o Palácio da Pena e muito mais. Lisboa é um destino que fica no coração e eu tenho certeza de que depois dessa viagem você vai querer voltar. Até a próxima!